sou Fábio Capilé, presidente do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Estamos iniciando mais uma live do IAMAT, inserida dentro do programa de informação e capacitação jurídica IAMAT Jur. O Instituto dos Advogados é a instituição mais antiga do estado de Mato Grosso, sendo fundada em 1932, responsável inclusive pela criação da OAB em nosso estado. Tem como um dos principais objetivos a difusão da cultura jurídica e a defesa dos interesses dos advogados, do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Hoje é um dia muito especial, onde estamos recebendo personalidades do universo jurídico brasileiro, especialmente da diretoria do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil. E por que não dizer, recebendo grandes amigos em um convívio permanente, onde tem a oportunidade de aprender a cada dia mais. Recebemos o presidente do colégio, o doutor em Direito Carlos Hatz, o vice-presidente Gilberto Teixeira e o secretário-geral Bruno Cavalcante. Todos esses profissionais são advogados na essência, atuantes e que desenvolvem um papel imprescindível no aperfeiçoamento do direito. O tema de hoje será os novos desafios da advocacia, onde cada expositor falará sobre um subtema correlato, versando sobre a importância da advocacia, sobre o prisma constitucional, dificuldades vivenciadas, sistema de tecnologia e advocacia do futuro. Estarão como debatedores também nessa live o vice-presidente do IAMAT, Evandro César Alexandre dos Santos, o secretário-geral do IAMAT, Pedro Paulo Peixoto, e o presidente da Comissão de Ensino e Pesquisa do IAMAT, a professora e advogada Adriana Cardoso. Passo a palavra, neste momento, ao secretário-geral do IAMAT, Pedro Paulo Peixoto, que fará a apresentação dos expositores e seus temas. Pedro Paulo, a palavra é sua. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhora, professora Adriana, através da qual tomo a liberdade de cumprimentar todas as advogadas do estado de Mato Grosso. É uma honra tê-la aqui conosco e a honra maior ainda, professora, é dividir a docência com a senhora. Uma verdadeira batalhadora do ensino jurídico do estado de Mato Grosso. Uma guerreira no nosso núcleo de prática jurídica. Então, aqui eu manifesto meus cumprimentos e a minha admiração pelo seu trabalho. Aos demais colegas, uma boa tarde. O Fábio me deu a incumbência de cumprimentar e apresentar os nossos debatedores. Eu começo pelo Carlos Hatz, que é advogado, presidente do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, presidente do Instituto dos Advogados da Bahia, mestre e doutor em Ciência Jurídico-Política pela Universidade de Lisboa, Portugal, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele vai abordar o tema a importância da advocacia sob o prisma constitucional. Nosso segundo debatedor, Dr. Gilberto Lopes Teixeira, é advogado trabalhista, vice-presidente do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, professor universitário e coordenador do curso do Direito em Florianópolis, especialista em Direito do Trabalho, bacharel em Letras em Inglês e Português, mestre em Letras, Inglês Vertente, Análise Crítica do Discurso Forense, dentre outras qualificações. O tema por ele escolhido é a advocacia entre a pandemia e o pandemônio. Muito bacana. E Dr. Bruno Novaes Cavalcante, secretário-geral do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, especialista em processo civil pela Universidade Federal de Pernambuco, MBA em Direito Empresarial pela Getúlio Vargas, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, LLM executivo pelo seu Law School, e o tema escolhido é Inovações Tecnológicas e a Advocacia do Futuro. Presidente Fábio, devidamente apresentados estão os nossos expositores. Devolvo a palavra para o senhor. Então, vamos ouvir, então, já iniciando com
com o Carlos Hatz, né, que vai expor acerca do tema constitucional, que é a sua praia, né, é doutor em Direito Constitucional, vai falar sobre a questão da importância da advocacia, sobre o prisma constitucional. Carlos Hatz, a palavra é sua. Muito boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde especial ao nosso querido presidente Fábio Capelé, essa máquina, esse dínamo, que vem exercendo um papel relevantíssimo no cenário nacional, exercendo junto ao Instituto dos Advogados Mato-Grossenses um serviço público indispensabilíssimo, qual seja a difusão cultural perante todo o país. Presidente Capelé, em nome do Colégio de Presidentes dos Institutos do nosso país, eu realmente rendo homenagens ao seu trabalho, que vem sendo realmente considerado muito importante, principalmente nesse período de pandemia. Parabéns, rogamos saúde para que você continue aí com mais e mais eventos. Também desejo boa tarde aos membros do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, né? É um prazer revê-lo, doutor Evandro César, né? Sempre uma grande satisfação. Já tivemos em alguns momentos a oportunidade de estarmos juntos nos eventos do colégio. Ao doutor Pedro Paulo também, né? Sempre a simpatia, sempre uma pessoa que nos atendeu muito bem quando estivemos aí. E hoje, tendo a oportunidade de conhecer a professora, querida professora Adriana Oliveira, parabenizando aí pelo trabalho, né? Uma professora muito querida pelos seus alunos, junto ao Estado do Mato Grosso. E render aqui também homenagens aos nossos membros da diretoria do Colégio de Presidentes, ao professor Gilberto Teixeira, que acabou de ser reeleito presidente Capelé, né, chapa única no Instituto dos Advogados Santa Catarina, e no nosso colégio ele vem fazendo um papel essencialíssimo, é um líder nato, ele que já exerceu no ano retrasado a função de secretário-geral, agora está como vice-presidente do colégio. Então nós rendemos homenagem a esse líder, né, que vamos sempre apoiar nas suas missões. E ao nosso grande advogado, né, esse que ultrapassa o território nacional, o Bruno Cavalcante, né, esse ícone da advocacia pernambucana e de todo o país, né. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Em verdade, presidente Capelé, nós pretendemos, no pouco tempo que nós temos, discutir sobre temas relevantes aos desafios da advocacia e, é claro, também discutir o papel do advogado, esse grande profissional que é citado mais de 20 vezes no texto constitucional. Nenhuma profissão tem tamanha relevância e importância no texto constitucional quanto da advocacia. E inicio discutindo sobre essa nossa missão diante de 5 meses de pandemia, de nós nos reinventarmos, mas nós não deixarmos o que é essencial de lado. Então vejam, nós estamos nos reinventando e nós não podemos vir a desmerecer aquilo que seria a essência da nossa profissão. Pois bem, e por isso que as instituições jurídicas voltadas para a difusão do ensino jurídico, professora Adriana, nunca tiveram tanta relevância. Porque nós estamos diante de novas práticas, novos tratamentos que dependem de uma base teórica relevante, de alicerce cultural, de musculatura jurídica, de densidade jurídica. Sem sombra de dúvidas, as novas boas práticas vão depender de teorias relevantes. E daí as instituições como o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, que vem aí realizando toda semana inúmeros eventos, trazendo juristas de todo o país para disseminar essas teorias relevantes diante das boas práticas que devem ser adotadas também nos seus próprios estados. Muito bem, então por isso que muitos autores vêm chamando hoje, professor Capelé, professor Gilberto, de que estamos diante de um período de desespecialização. Viu, Evandro? Nós temos que fazer cursos de desespecialização, porque nós temos que buscar uma formação transdisciplinar, ultrapassando o que muitos vêm chamando de soft skills. Existem hard skills e soft skills. Então nós temos que vir a desenvolver novas habilidades enquanto advogados. Ao lado de um conhecimento teórico de
disciplinas propedêuticas e das disciplinas do eixo de formação básico, todos nós temos que passar também a desenvolver essas novas habilidades que o mercado vem exigindo, envolvidas na inteligência emocional, buscando inspirar mais solidariedade, colaboração, flexibilidade, a capacidade de trabalhar sob pressão, professor Gilberto, a comunicação eficaz que vem atender à equidade, às peculiaridades de cada ator. E o que é curioso, nosso querido presidente Bruno, é que os alicerces, as disciplinas, em verdade, que D. Pedro I, IV de Portugal, inaugurou há 193 anos atrás, 11 de agosto de 1827, elas vão ser revisitadas. Vão ser revisitadas para serem redimensionadas. É isso que devemos chamar a atenção, presidente Capelé. Essa missão dos institutos de advogados de vir a difundir, propagar o conhecimento jurídico sem esquecer os alicerces teóricos. Então, professora Adriana, vendo aqui em livros e em manifestos anteriores, D. Pedro I, em 1827, IV de Portugal, ele criou o curso de Direito em Olinda e em São Paulo, um curso que seria iniciado por adolescentes com 15 anos de idade e que teriam 5 anos o seu curso, as matérias Direito Público, Análise da Constituição, vejam, a Constituição, Capelé, de 1824, porque o curso era de 1807. No segundo ano, Direito Público Eclesiástico. No terceiro ano, Direito Pátrio Criminal e Teoria do Processo Criminal. No quarto ano, Direito Pátrio Civil, Direito Mercantil e Marítimo. E no quinto e último ano, Economia Política, Teoria e Prática do Processo. Vejam, né? Depois de 193 anos, presidente Capelé, diante desta disrupção tecnológica que estamos ultrapassando, diante da automação dos escritórios de advocacia, que vai ser muito bem tratado pelo nosso ícone Bruno Cavalcante, diante da influência da inteligência artificial, diante de uma advocacia que se baseia em algoritmos, diante da presença de robôs, presidente Gilberto, no nosso dia a dia, quais são as disciplinas, professora Adriana, colegas, que devemos vir a buscar, vir a ter formação, adquirir novas habilidades? Então, mais uma vez, aqui é o papel crucial dos institutos advogados em realizar cursos de extensão, como vem fazendo o presidente Capelé, presidente Gilberto e os outros institutos. Aqui no nosso estado, nós realizamos durante 18 semanas seminários sobre direitos e deveres fundamentais em tempo de coronavírus e conseguimos publicar 2 livros com 18 artigos no primeiro livro e 24 artigos no segundo. E ontem, que fizemos um evento com a presença do nosso presidente Capelé, inclusive, conseguimos lançar o terceiro livro, professora Adriana, sobre assuntos mais diversos, visando exatamente vir a tratar pontualmente sobre as novas relações jurídicas desenvolvidas neste período de pandemia. Ora, consequentemente, nós constatamos, e isso não pode deixar de ser destacado, que a criação dos institutos dos advogados pelo país não foi diferente, como o presidente Capelé falou agora, o Instituto dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, o Instituto dos Advogados na Bahia, uma consequência em decorrência da necessidade de bacharéis em estudar. E se nós pudéssemos aqui, presidente Capelé, resumir nossa participação, nossa contribuição nesta tarde tão relevante, agradecendo mais uma vez o convite, eu gostaria de dar ênfase a um dos deveres que o Eduardo Couture ele chama atenção no seu decálogo da advocacia. Inclusive, o primeiro mandamento do decálogo da advocacia, nós não podemos deixar de repisá-lo, que é o dever de estudar. O dever de estudar. Precisamos estudar mais, precisamos nos preparar mais, precisamos virar, mais uma vez, desenvolver essas novas habilidades
diante dos novos desafios da advocacia. A cidadania responsável, que vai ser também estimulada pela advocacia, depende de profissionais mais bem preparados. E aí está a missão, o papel dos institutos advogados. Foi por isso que, após 5 anos de formados em 1832, vamos projetar, presidente Capelé, em 1832, primeira turma que saiu, Bruno, de Olinda, perto, né, de Recife, onde o Bruno está, e a primeira turma que saiu lá de São Paulo. Eles não tinham curso de pós-graduação para fazer, eles não tinham cursos telepresenciais, né, não tinham cursos remotos, não tinham educação à distância, mas eles precisavam vir a se reunir e se preparar para desempenhar novos papéis junto a um país que estava surgindo. E daí que, em 1843, surge o Instituto dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, exatamente para atender essa necessidade de uma pleiade de neófitos do direito que estavam se preparando para atender às demandas de um país que estava ganhando identidade. Foi o caso que aconteceu no nosso estado, aqui na Bahia, porque a primeira faculdade de Direito ela foi em 1891, ano da Constituição Republicana, e o Instituto dos Advogados da Bahia, o IAB, ele é em 1897. É o que o presidente Capelé acabou também de falar, né? Porque vamos ter o nascimento também do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses após essa necessidade dos bacharéis de Direito em Mato Grosso em estudar. Então vejam, queridos presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, nossa missão é, em especial, virá, neste momento tão relevante, difundir a cultura jurídica, a relevância do estudo, a importância da ciência, a boa formação, para que nossos pares venham a desempenhar, da melhor forma possível, suas atividades. Muito bem, e dando sequência a essa perspectiva do papel do advogado na proteção do Estado Democrático de Direito, sem sombra de dúvidas, estamos ultrapassando um período de esquizofrenia constitucional. Por que esquizofrenia constitucional? Porque, ao mesmo tempo que nós não podemos admitir, tolerar um ativismo judicial inconsequente, ortodoxo, um ativismo judicial legislador, positivo ou negativo, uma república de juízes, numa república inacabada, aí fazendo alusão à própria obra de Raimundo Faoro, né, porque estamos ainda na república inacabada, presidente Gilberto, né, nós também não podemos suportar a covardia do Poder Judiciário em não vir a proteger a efetividade, a concretude dos direitos fundamentais. Então, vejam essa ambivalência. Nós não podemos tolerar, permitir juízes legisladores, juízes que venham a exercer um ativismo ortodoxo. Inclusive, a própria expressão, presidente Capelé, ativismo judicial, ela também é muito mal compreendida e vem sendo, por vezes, aplicada indevidamente. Porque, em verdade, no plano histórico, a expressão ativismo judicial, ela surgiu nas linhas de um jornalista em 1947, quando ele estava cobrindo decisões por parte da Suprema Corte norte-americana, e ele então veio a propor uma dicotomia, uma segregação entre juízes da Suprema Corte que seriam conservadores e outros juízes que seriam juízes que estariam sendo aplicando o texto constitucional de acordo com as necessidades contemporâneas, e ele veio a denominá-lo de ativistas. Então, a expressão ativismo judicial é que acabou sendo não devidamente empregada por vários autores e transformou-se, por vezes, num sinônimo de juiz antipositivista. Né? Então, filia uma corrente, por exemplo, que entende que nós estamos necessitando de juízes ativistas que venham a proteger a Constituição, acima de tudo. Juízes que venham a assegurar a aplicação do texto constitucional.
mas não a exercer um poder constituinte originário, né? Por vezes, o Supremo ele vem a promover derrogações do texto constitucional, né? Então, por vezes, o Supremo ele vem a alterar, ao invés de ser um guardião, ele vem a legislar, né? Então, vejam essa ambivalência. E aí, presidente Capelé, o papel do advogado no seu mistério, no seu munus público, ganha ainda mais relevância. Nós não somos apenas indispensáveis à administração da justiça. Em verdade, o advogado e o próprio plano histórico veio a atribuir essa responsabilidade ao advogado, ele vem a proteger, acima de tudo, a concretude da Constituição cidadã. Não é por menos que o próprio Supremo ele concebe que a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal da OAB, tenha status de autor de exercício no plano da legitimidade ativa, no controle abstrato, diferentemente de outras autarquias profissionais. Até porque, como nós bem sabemos, a jurisprudência do Supremo vem a considerar que a OAB ela vem a ser considerada uma entidade sui generis. Então, o Conselho Federal da OAB ele pode não só realizar o controle concreto, mas também deve realizar o controle abstrato quando o texto constitucional estiver sendo violado. Não é por menos que, neste período de pandemia, presidente Capelé, o Conselho Federal da OAB já veio a ingressar com ADIs relevantíssimas. Relevantíssimas, por sinal, peguei uma informação aqui antes de nós iniciarmos o evento, porque vocês sabem que o Supremo hoje oferece um serviço que é um painel. Nesse painel, ele nos informa diariamente quantos processos tratam sobre a Covid-19 e quantas decisões já foram proferidas nesse processo. Para as senhoras e os senhores terem ideia, essa informação eu peguei agora antes de começar o evento, existem 4.303 processos e já foram proferidas 4.460 decisões em torno da Covid-19. Né? Então, nós podemos aqui demonstrar inúmeras ADIs relevantes que foram propostas pelo Conselho Federal da OAB, protegendo direitos fundamentais que teriam sido, infelizmente, violados por práticas abusivas, atentando contra direitos fundamentais, entre eles, por exemplo, a intimidade. E aí temos aqui a medida cautelar na ADI 6393, cuja relatora foi a ministra Rosa Weber, e tratou sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de serviço de telefone fixo, comutado de serviço móvel pessoal, com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? Essa liminar que foi concedida pela relatora e foi confirmada pelo órgão colegiado. Dentre outras ações do controle abstrato que foram promovidas neste período. Então, vejam que estamos passando por um período de reflexão, necessidade de uma abordagem que venha a cada vez mais exigir o papel do advogado para que absurdos não venham a acontecer por parte do Poder Executivo, mas também pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário. E isso acaba motivando o presidente Capelé, presidente Bruno, textos, inclusive, remontando a necessidade de adotarmos uma nova Constituição. Né? Em texto recente, Bruce Ackerman, né, um jurista muito conceituado, ele veio a escrever um texto no Correio Brasiliense, falando, o título é "O Brasil precisa de nova Constituição". O título é esse, "O Brasil precisa de nova Constituição". Ora, senhoras e senhores, nós não precisamos de uma nova Constituição. Nós precisamos dar concretude à Constituição que nós construímos a partir da participação de diversos atores na Assembleia Constituinte de 87,
Precisamos de reformas, sim, reformas estruturantes, reformas que venham atender, principalmente nesse período de pandemia, novos anseios, novas demandas, mas precisamos vir a proteger a força normativa da nossa Constituição. Precisamos, em verdade, difundir a cultura constitucional, que tanto falta no nosso país. E aí está, professora Adriana, o papel do advogado, da advogada, o papel da advocacia. Temos um país de advogadas e advogados e, de forma paradoxal, que os direitos fundamentais mínimos são violados diuturnamente. Vejam como é esquizofrênico isso, né? Nós temos o país com o maior número de bacharéis em direito, mas, ao mesmo tempo, temos um país que, no índice de desenvolvimento humano, estamos numa péssima posição. Então, a quem atende essa formação? Esses cidadãos que têm um conhecimento jurídico estão propiciando que proteção de direitos? Bem, nessa perspectiva, presidente Capilé, é que consideramos, mais uma vez, a relevância do decálogo de Eduardo Couture, do primeiro mandamento dele, de estudar, e aqui faço questão, né, de repisá-lo, e reverenciando o papel dos institutos para que haja uma defesa da Constituição em desfavor de atos praticados, seja pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, que contrariem essa sistemática dos direitos fundamentais. Em face ao tempo, né, eu não quero vir a me estender e a adentrar no prazo dos demais colegas, porque somos muitos aqui a falar. Eu ficarei à disposição, presidente Capilé, nas perguntas para complementar e dar mais detalhes. Agradeço efusivamente o convite e estou aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Agradecemos imensamente, Carlos Ratz, as inspiradoras palavras expressas por você. Gostaria de passar agora a palavra já na sequência, né, já para o professor Gilberto, para que ele possa fazer suas considerações. Obrigado, presidente Capilé. Antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu queria pedir vênia aos presidentes aqui para cumprimentar a professora doutora Adriana, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todas as mulheres e todas as advogadas, inclusive pelo dia de hoje, um dia muito especial, o dia da advocacia e também da magistratura, então, cumprimentando a todos. Cumprimento o presidente Capilé, agradecendo também pelo convite, tenho-lhe muito carinho, admiração e respeito. Cumprimento também ao professor Pedro Paulo, ao professor Evandro, ao meu presidente Carlos Ratz, da qual tem sido um orgulho maravilhoso me colocar à disposição em sua gestão. Agradeço a rememorada da minha estada no Colégio de Presidentes, da qual, como membro, também já como secretário-geral, agora como vice-presidente. Oxalá queira que eu possa um dia também assumir a presidência do colégio, até como candidato natural, mas, enfim, agradeço também a presença do meu secretário-geral, o Dr. Bruno, a todos os membros do IAMAT, e começo também me colocando enlutado pelas 100 mil mortes vítimas do Covid. Mas antes, como já disse o nosso presidente Ratz, é preciso estudar. E estudar pandemias, estudar pandemônios, nós vamos verificar que as pandemias são tão antigas quanto a história da humanidade, né? E, recentemente, o ex-presidente Obama e o presidente da Microsoft, Bill Gates, já alertavam a humanidade das problemáticas das pandemias que viriam. E, então, não estamos falando de nada novo e muito menos de algo sem precedente. Não, na história da humanidade, eu lamento informar a todos, nós temos precedentes a dar de sobra, né? E aqui, sem demérito às 100 mil mortes que temos com a pandemia Covid, mas ela é irrisória perto das pandemias mundiais que a humanidade já enfrentou. À guisa de exemplo, eu posso dizer que a peste negra dizimou 50 milhões de pessoas entre 1333 a 1351.
A tuberculose já vitimou mais de 1 bilhão de pessoas, a varíola 300 milhões, a gripe espanhola 20 milhões, a tifo 3 milhões, algo mais recente, a própria AIDS 22 milhões, e hoje nós estamos com a Covid, cerca de 730 mil mortes. De maneira que nós, estudando a história e as doenças, entenderemos que toda pandemia tem começo, meio e fim. E não será diferente com a Covid. Talvez ela esteja acelerada pelo processo da globalização, em que em menos de 48 horas você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Mas os efeitos da Covid, obviamente, são sentidos também na economia, de modo que alteram o nosso modo de viver, de pensar, de trabalhar e de agir, né? E essas novas demandas, essas novas habilidades, né, geram na advocacia um novo perfil, uma nova demanda ao profissional, né? E um país como o nosso, dessa dimensão que tem, precisa estar pronto a combater, acima de tudo, uma pandemia, mas demonstrar o bom senso necessário. A minha cautela e a minha reflexão é que nós não temos índices muito bons, né? E diria mais, um país que precisa de um Estatuto da Criança e do Adolescente, um país que precisa do Estatuto do Idoso e de uma Lei Maria da Penha, já tem demonstrado que não tem feito o seu dever de casa, né? Excesso de leis demonstram a condição de barbárie de um povo, né? Então, nós temos visto aqui pessoas que, no início da pandemia, corriam para os supermercados para fazer estoques, né? Sabendo que o outro também precisava do mesmo produto, né? Nós temos aqui empresas fazendo superfaturamento de preços, né? Aproveitando-se dessas situações, e todo esse viés, toda essa associação de pessoas de modo a praticar, com o objetivo de praticar o mal ou promover desordem e balbúrdia, eu intitulo o pandemônio pós-pandemia, né? E tenho dito que o coronavírus pode até mudar alguns procedimentos de higiene, mas ele jamais mudará o caráter das pessoas. Talvez ele potencializa o caráter das pessoas. Então, nós temos na nossa sociedade, obviamente, pessoas más, e elas estão piores ainda com a pandemia, assim como nós temos pessoas boas e elas estão ainda melhores com a pandemia, buscando aí solidariedade, voluntariado, essas questões que a gente tem visto na rua. Mas, além da pandemia, da Covid, preocupa-me que outras rubricas matam e matam muito mais brasileiros e estamos anestesiados, né? A fome, por exemplo, entre 2015 e 2017, vitimou 5,2 milhões de desnutridos, né? A miséria tem matado aí, nos últimos 10 anos, cerca de 13 milhões de pessoas, né? A violência, em 2017, ceifou 65 mil mortes, né? E eu não vejo esse mesmo esforço, presidente Hatch, para que as pessoas, os governantes, se sintam sensibilizados com todas essas mortes, né? Depressão, nós temos 5,8% da população brasileira vítima de depressão. Em 2019, por exemplo, nós tivemos cerca de 13.467 vítimas de suicídio. E eu não vejo também políticas públicas para conter esses números e seguimos anestesiados. Percebe-se também um histerismo midiático, a mídia tomando partido político, ora pela direita, ora pela esquerda, e essa violência midiática que a gente tem visto não traz pacificação social, não traz serenidade, e aqui, como jurista, acho que temos que acreditar nos nossos médicos, na equipe de saúde, nos pesquisadores, deixemos que estas pessoas, que este segmento da sociedade cuide da pandemia, né? E nós vamos cuidar do direito e dos pandemônios jurídicos que temos visto por aí. Alguns políticos estão, sim, sendo oportunistas, né? E aqui eu, no meu estado, posso dar mais de 33 milhões de exemplos, né? O nosso governador aqui está
respondendo um questionamento aí de compra de respiradores, no valor de 33 milhões, e até agora não vimos respiradores, não vimos procedimentos claros, seguros. Então, os pandemônios acontecem também por gestores públicos despreparados, e que hoje temos cerca de 210 milhões de brasileiros que se acham especialistas em pandemia, né? Então, isso me causa uma certa preocupação. Por isso que gosto de dizer que deixemos aos médicos e aos cientistas que trabalhem em prol da cura e do tratamento, né? E aqui nós temos que dizer e refutar uma característica que é do brasileiro, de que as nossas políticas são carentes. Nós não temos políticas públicas. Antes da pandemia, se visitássemos os hospitais, teríamos lá uma visão não muito diferente da de hoje. Falta de leitos, pessoas morrendo por falta de insumos, falta de médicos, de enfermeiros e assim por diante. O que me preocupa nessa pandemia toda são o desrespeito entre os três poderes, né? O judiciário buscando legislar o que não é devido, né? Pela omissão, e uma coisa que também me causa um certo desconforto enquanto advogado, né? E aqui invoco Sobral Pinto, que diz que a advocacia não é profissão para covardes, mas tem uma cautela e uma diferença tênue entre isolamento social e isolamento elitizado. Eu comungo da primeira, do isolamento social, para o grupo de risco, para aquelas pessoas que são efetivamente grupos de risco. Mas não posso me sentir confortável em ver o funcionalismo público, né, parado, trabalhando 100% em home office, quando lá nós temos uma parcela majoritária de pessoas que não são grupo de risco, né, e que deveriam, sim, estar nas suas entidades públicas exercendo o seu juramento de prestar serviço ao cidadão. Quando o cidadão mais precisa do funcionalismo público, ele está na sua casa em home office. Não podemos perder o cheiro da população, não podemos nos isolar. E isso tem feito a advocacia com uma grande maestria. Estamos na rua, presidente Capilé, estamos colocando a nossa vida em risco. Então, a mim, não me soa algo salutar, não me soa algo satisfatório ver jovens funcionários públicos que não são grupo de risco em casa, em home office, no seu conforto. Aí chega final de semana, grande parte desse funcionalismo público vai para supermercado, vai para feira, vai para balada, vai para hotel fazenda, vai para praia, enfim. Então, nós não podemos ser seletivos. O povo clama por uma prestação de serviço público adequada, ainda mais num momento tão difícil quanto é o momento de pandemia. Freud já dizia, qual a sua corresponsabilidade pelo caos que se apresenta, né? E aí aqui nós temos novas síndromes, por exemplo, a do burnout, em que aí, passado quase 5, 6 meses de pandemia, estamos aí passando 12, 14 horas em frente de um computador, trabalhando, dando aula, tratando com o público, fazendo audiências virtuais que também mitigam o direito do jurisdicionado, mitigam prerrogativas profissionais, né? Somos hoje, atualmente, vítimas de uma nova escravidão, a escravidão tecnológica, né? E, nesse sentido, é preciso pensar na nossa saúde mental também, não só a física, mas também a saúde mental. E, nisso, a advocacia exerce uma ferramenta primordial, né? O combate às desigualdades e injustiças que são, agora na pandemia, ainda mais majoradas. Somos responsáveis pela transformação social, pelo aprimoramento profissional, pela mantença do Estado democrático de direito. Na pandemia, nós estamos verificando muitos direitos que até então nos eram caros e nos foram assegurados, estão sendo novamente
minimizados, estão sendo flexibilizados, né? Vejo pessoas sendo algemadas porque estão na rua, vendo pessoas sendo pressionadas, ameaçadas de prisão. Acho que o bom senso deve reinar e a Constituição Federal acima de tudo, né? Nós não estamos em estado de sítio e os governadores e os prefeitos precisam se assessorar junto ao seu departamento jurídico, junto a bons profissionais do direito, para que não façam resoluções normativas, portarias, decreto-leis que ferem de morte direitos individuais e coletivos. Esse pandemônio deve parar. Já temos os problemas da pandemia e não podemos, obviamente, maturar novos problemas, né? É sabido que o direito sempre segue o fato social. Nós temos leis no nosso arcabouço jurídico que são possíveis de serem utilizadas, inclusive numa pandemia, mas é preciso termos em mente que estamos numa guerra pandêmica e em toda guerra há vítimas, né? E não estou aqui proliferando e defendendo que todos saiamos para as ruas, mas sim estou defendendo que, diante de um protocolo de segurança, a economia não pode parar. Diante de um protocolo de segurança, os agentes públicos não podem permanecer em casa sem qualquer responsabilidade, porque o cidadão clama por ajuda. É agora que nós precisamos estar na rua, é agora que o agente público precisa ser célere, eficiente, prestativo, transparente, ético, e não depois de passar da pandemia, né? E aqui, indo já ao final da minha fala, já, presidente Ratos, presidente Capilé, me causa estranheza achar que a audiência de instrução telepresencial é tudo mil maravilhas. Não, não é. Como já disse, as pessoas têm o seu caráter e se já numa audiência presencial tentavam burlar o sistema, obviamente que tentarão ainda mais burlar o sistema no meio virtual, né? É preciso entender que não é hora de tentar bater metas do CNJ, enquanto o Ministério da Saúde conta mortes. É preciso o princípio da solidariedade, entre o princípio da celeridade, fiquemos com o princípio da segurança jurídica, fiquemos com o princípio da isonomia. Se as partes entendem que as audiências telepresenciais não são um processo seguro, o nosso CPC autoriza que elas peçam a suspensão desses atos. É preciso que o Estado dê guarida. O Estado foi omisso até agora em não dar à população meios de comunicação, de lazer, de saúde, de segurança pública. Não pode esse mesmo Estado agora exigir que um povo sofrido, um povo em dificuldade financeira, vá usar o seu pobre telefone celular de crédito, que lá tem seus 10, 15 reais por mês para poder fazer suas ligações de emergência, e esperar que esse mesmo jurisdicionado fique lá pendurado 15, 30 minutos, esperando que a audiência de instrução, que tem uma média de 50 a 1h30, comece para que ele fique no seu telefone celular, né? Os conflitos em pandemia estão sendo potencializados. É preciso entender que o princípio da cooperação e da solidariedade nunca esteve em voga, mas nós precisamos entender que nós vivemos num país de analfabetos, que mal sabem usar um computador, que mal têm acesso à internet em suas casas, né? Não temos aí transporte público coletivo à disposição, mas é preciso entender que a economia não pode parar. Sem mais delonga, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui divulgando o Colégio de Presidentes, os institutos de advogados de cada estado, mas, acima de tudo, prestigiando o nosso presidente querido Capilé, que tem demonstrado aí uma responsabilidade, não só enquanto jurista, uma responsabilidade social, tem feito relevantes trabalhos à sua comunidade. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a toda a sua diretoria. Mais uma vez, cumprimento aos professores que se fazem aqui presentes, que também têm sido heróis, que de uma hora para outra foram jogados para a tecnologia de aulas síncronas, de aulas virtuais, e estamos tentando aqui não fazer
com que a educação sofra ainda mais. Mas é bem verdade que essas aulas virtuais potencializam o hiato entre o estudante carente e o estudante com certa possibilidade de acesso à internet. E, por fim, digo a vocês que a classe D e E do nosso país, 52% dela não tem acesso à internet. Então, de maneira que nós temos um número considerável de milhões de brasileiros que estão aí numa pandemia diferente da nossa, que hoje, na segurança do nosso lar, do nosso escritório, podemos exercer a nossa profissão. A essas pessoas, eu lhes tranquilizo dizendo que a advocacia não dorme, que a advocacia não tem medo e que a advocacia estará nas ruas defendendo o interesse do cidadão e de cada jurisdicionado. Devolvo a palavra ao presidente Capilé e parabenizo mais uma vez os organizadores deste brilhante evento. Agradeço as brilhantes palavras, agradeço também o carinho, viu, Gilberto, manifestado. Eu quero deixar claro que a construção de todo esse trabalho, de toda essa estrutura, ele parte não só da diretoria, mas de todos os membros. Nós temos o privilégio, em Mato Grosso, de ter pessoas extraordinárias trabalhando, pessoas de extrema qualidade, e se você consegue desenvolver atividades com extrema qualidade, exatamente porque você tem essas pessoas aqui dentro do próprio IAMAT. Muito obrigado pelas generosas palavras. E sem perder tempo, eu já passo a palavra para o nosso cidadão do mundo, né? Doutor Bruno Cavalcante, que uma hora está aqui, você liga, está na Europa, outra hora está na África, outra hora está lá na Oceania, e por aí vai. Bruno, a palavra é sua, vai falar hoje para nós sobre a questão da tecnologia, da advocacia do futuro, a importância da tecnologia nos novos advogados, para os novos advogados, para a nova advocacia como forma de melhor atuação no mercado. A palavra é sua. Capilé, um abraço, é bom te ouvir, né? Eu saúdo a todos que nos ouvem aí pelo YouTube, a professora Adriana, Gilberto Ratti, meus amigos, Evandrão, que está aí, sempre presente em todos os eventos do IAMAT, Pedro Paulo, que eu conheço agora, um grande prazer. É sempre bom falar com vocês, né? Eu adoro estar com vocês. Estou aqui ainda impactado pela fala do Gilberto, né? Porque acho que ele sente na pele e acho que Santa Catarina me parece sofrer nesse momento mais ou está sofrendo do que nós sofremos, né, Ratti? Talvez 2 meses atrás, já que a coisa começou aqui pelo Nordeste, eu acho que chega ao Sul de forma mais brutal ultimamente. Aqui, Gilberto, é como se a gente tivesse tendo agora um certo respiro, como se aquele pior momento que parece que vocês vivenciam agora, e acho que o Mato Grosso também, pelo menos pelo que eu vejo na imprensa, a coisa tivesse melhorado um pouco. Eu acredito que na Bahia, Ratti pode dizer isso, seja da mesma forma. Enfim, me cabe aqui falar sobre um tema que não é uma pandemia, nem um pandemônio, mas que foi bastante impactado por esse evento Covid, né? A tecnologia, eu acho, reinou nesses meses. Todo mundo, mesmo aqueles que não tinham mais afinidade, precisaram se valer da tecnologia para poder continuar exercendo suas atividades. Em alguns momentos, realmente, ela é escravizante, como colocou o Gilberto. Eu vou só abordar aqui, antes de entrar propriamente no tema tecnologia, um pouco do que Ratti falou, né, sobre a questão da educação jurídica. Só comentar brevemente que a gente, vamos dizer, que é sócio de escritório, que dirige escritório, a gente acaba sofrendo muito pela falta de formação em disciplinas básicas, né? A gente, por exemplo, não tem uma orientação para administração de escritório, nossa formação é débil na parte contábil, a gente não tem nenhuma noção de finanças corporativas, enfim, a própria estatística, né? Que é a agora da parte de predição e dessa parte de dados e automação, também não nos é ensinado. Eu acho que realmente as faculdades, nesse sentido, precisam se modernizar, porque o mercado realmente pede, sem esquecer, obviamente, da formação clássica, que a gente, pelo menos, tenha pinceladas ou noções desses outros ramos, vamos dizer assim, para exercer a atividade da gente de uma forma mais consciente.
Mas, enfim, voltando para a parte da tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, normalmente eu costumo dividir a fala em 3 pilares. A gente fala, ou 4 pilares, talvez. Eu sempre falo de automação, eu sempre falo de inteligência artificial, eu sempre toco no assunto dos dados, e, por fim, eu toco um pouco na questão da ODR, né? da resolução de disputas online. Então, eu vou tentar explorar esses 4 pilares na sequência, partindo da automação. Qual é a lógica da operação do nosso escritório? No nosso escritório, a gente usa muito o conceito de plataforma. Eu tenho uma plataforma desenvolvida internamente, onde nela eu plugo vários APIs, ou vários aplicativos, várias funcionalidades, e ela, na verdade, me gera uma esteira de produção que inicia com o cadastro do processo até a finalização com a confecção da petição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Toda essa automação é inteligente. Eu tenho, na verdade, 6.100 variações de caminhos, desde o cadastro do processo até a finalização da petição, eu posso tomar durante a confecção dessa esteira. Quando o cliente me procura hoje, diferentemente do que ocorria lá atrás, a primeira coisa que eu faço é downloadar a base de processos dele. Então, eu não faço mais uma proposta de honorários explorando, por exemplo, a minha estrutura, o meu tamanho. Eu sei efetivamente hoje, através da utilização da tecnologia, quais são os problemas daquele determinado cliente, o que é que ele tem, qual a concentração de processo deles por comarca, quem são os advogados agressores. Tudo isso é muito facilmente mapeado pela tecnologia. Então, eu posso realmente formular propostas de trabalho, e não só de honorários, para aqueles determinados casos. Não só isso, eu uso tanto a base judicial, como no caso dos clientes que já são atendidos pelo nosso escritório, eu uso a minha própria base de dados. Eu trabalho com a minha própria base de dados de modo a atender, a atingir as métricas que são formuladas pelos clientes e tentar trazer o melhor resultado possível. Como é que a gente faz isso? Eu vou começar da automação para casar com a história da inteligência artificial. Quando o processo, antigamente, né, vocês lembram disso, a gente tinha um monte de gente para cadastrar processo. Hoje isso não é mais assim. Na hora que o processo chega, a capa do PJE, principalmente, é lido e aquilo tudo é cadastrado no sistema. Todos aqueles dados são lançados e, a partir daí, eu consigo fazer uma série de análises e dilações, não só sobre os aspectos formais, como muitas vezes sobre o próprio conteúdo do processo. Eu sei o que se está discutindo, eu sei a matéria que se está discutindo, eu sei onde se está discutindo, e com isso eu consigo gerar, através da inteligência artificial, tanto as petições, como eu gero, por exemplo, as minhas petições de habilitação. Muitas vezes o cliente chega e me contrata, eu quero que você assuma 1.000 processos, 2.000 processos, e a gente faz o download daquela base, imediatamente o sistema gera as petições de habilitação que já são levadas diretamente aos programas, os PJEs e SAGES, enfim. E a gente não tem mais esse trabalho manual. Então, o que acontece conosco, em termos de automação, é que cada vez mais a gente substitui esse trabalho repetitivo por um trabalho feito por robô ou por máquina. O que a gente objetiva lá no escritório é cada vez mais deixar o advogado com um trabalho jurídico. Esse trabalho que é manual, repetitivo, ele não é feito mais pelo advogado, ele é praticamente feito, vamos dizer, pelos robôs, que não são humanoides, obviamente, são softwares que fazem com que a gente avance. Se não fosse assim, não seria possível para o escritório tocar, por exemplo, uma centena de milhares de processos. A gente precisa realmente de muita tecnologia para garantir que o prazo seja cumprido, para garantir que a petição saia adequada, para garantir, por exemplo, que eu consiga identificar os advogados agressores e consiga traçar políticas para combater essa agressividade. Você consegue perceber, por exemplo, eu vou dar casos concretos. A gente tinha uma determinada comarca onde a gente tinha um volume muito grande de ações contra um determinado varejista. A gente, obviamente, identificou que havia um determinado advogado agressor e com uma suspeita grande de que aqueles documentos não eram realmente documentos verdadeiros. A primeira trava que a gente colocou para esse advogado foi que a gente não fazia mais acordo com ele. E o que é que a gente percebeu, e a gente deduziu isso utilizando os dados? Ele começou a utilizar o pai e parentes para assinar as petições. E a gente, pelos sobrenomes, imediatamente percebeu que, na verdade, ele parou e, na verdade, começou a usar outros. Isso era uma forma de tentar, vamos dizer, enganar os nossos robôs.
Então, há muita tecnologia embarcada hoje nos escritórios. E no nosso pilar, por exemplo, de automação, eu tomei nota aqui de alguns dados para poder referir. Por exemplo, no segundo trimestre desse ano, a gente tem um núcleo de acordos no escritório que trabalha dentro da esteira, que eu falei, da plataforma, aqueles processos que são direcionados para acordo. A gente celebrou 16.550 acordos. A gente teve aproximadamente 16 mil sentenças analisadas nesse trimestre. A gente recebeu, de abril a julho, aproximadamente 133 mil publicações. A gente teve, do começo do ano até agora, capturados andamentos em tribunais de um número de aproximadamente 921 mil unidades de andamentos capturados. Então, tudo isso corresponde a esse pilar realmente de automação. A gente tenta, vamos dizer, e aplica a tecnologia para fazer com que, mais uma vez, trabalhos repetitivos não sejam praticados pelo advogado. A gente deixa para o advogado a definição de estratégia, o trabalho na peça. E a inteligência artificial está justamente aí. A gente tem programas de perguntas e respostas que geram peças, a gente tem leitura desses materiais através dos OCRs, né, da leitura dos caracteres, e que nos permite saber que teses são aquelas que estão sendo litigadas contra os nossos clientes. Hoje pela manhã eu estava numa live de uma companhia de seguros, que é cliente nossa há muito tempo, e que contratou eu e um sócio meu quando a gente era recém-formado, e àquela altura a gente fazia o seguinte, eu contava para a turma mais nova lá da companhia, o que é que acontecia? As ações entravam, a gente tinha isso tudo em cadastro, aqueles sistemas totalmente manualizados, e de 15 em 15 dias eu tinha uma reunião na filial da seguradora aqui em Recife, e o gerente, que depois virou um executivo lá em São Paulo, sempre me fazia 3 perguntas. Qual é o assunto que é mais litigado nas nossas ações? Quais são as ações que a gente mais perde? E quem são os corretores que me geram mais problemas? Eu estou falando isso há 20 e poucos anos atrás. Hoje isso não é mais assim. Vocês sabem disso. Hoje a gente tem um volume de processos muito maior do que a gente já teve. Hoje a gente não tem mais a questão do papel, né? A gente trabalhava muito com papel, isso se acabou, né? O PDF é uma criação aí da década de 90. Os scanners vieram na sequência e toda essa parte de digitalização. Então, a gente realmente faz um shift de mudança e pula realmente de uma advocacia artesanal antiga para uma advocacia mais moderna. Isso não significa que em processos estratégicos ou processos diferentes as esteiras não sejam outras. Eu não posso tratar numa esteira de massificado processos que não são massificados. Uma coisa é eu ter, por exemplo, uma distribuidora de energia, por exemplo, em Cuiabá, que falta energia num determinado bairro lá de Cuiabá e que você consegue identificar aquele potencial de consumidores que foram lesados e que, eventualmente, tenham sofrido danos e possam entrar com ações. Isso não dá para a gente tratar dessa forma quando são ações específicas, diferentes, grandes, ou mesmo ações do middle. Por exemplo, no mercado de seguros, que eu estava referindo há pouco, os fatos são muito diferentes em cada. Então, por mais que a gente tenha a possibilidade de, através do uso da tecnologia, saber quais são as teses jurídicas que a gente vai lançar numa peça, os fatos precisam ser trabalhados no caso a caso, ainda que a tecnologia nos sugira, por exemplo, argumentações, ou que nos diga, por exemplo, que alguma coisa falta naquela petição. Com isso, eu vou tentar fechar esse primeiro gancho de automação com inteligência artificial. Vou partir para os dados. O que é que a gente percebe no trabalho com os dados? O que mais acontece em advocacia de volume, e mesmo em advocacia estratégica, é aquela árvore de decisão. A gente, na verdade, cria modelos. E na advocacia, o que a gente mais trabalha é realmente com predição, né? É a regressão, né, estatística, é a análise das decisões anteriores e do perfil daquele determinado juiz, para saber se é melhor fazer acordo ou não fazer, em que momento fazer e como é que você vai fazer para economizar menos, para o seu cliente economizar mais, né, para você gastar menos. E é isso que a gente faz realmente com os dados. Os dados são tratados caso a caso, a gente sabe quais são as teses, a gente sabe nas teses quais são as provas que a gente utiliza, e sabendo daquelas provas, a gente consegue prever os resultados dos processos, a gente sabe quanto custa a condenação
em determinada comarca, determinada vara ou com determinado magistrado, e com isso a gente pode sugerir uma melhor, vamos dizer, caminho para o nosso cliente, né? E é o que acontece. Quanto mais volume de dados a gente tem, mais fácil fica montar o modelo preditivo. Né, que, com isso, acabaram-se com os palpites. Né? A gente passou a não mais ter palpite, trabalhar realmente com dados, com número, com estatística e regressão. Mas eu continuo confiando muito, e sempre digo isso, no fim dos nossos advogados. Nunca o trabalho do advogado vai ser, vamos dizer, substituído, a meu ver, por inteligência artificial, regressão, automação. Isso é mais um instrumento que, alinhado ao nosso feeling, ao nosso conhecimento e ao conhecimento das pessoas que fazem aquele processo, vamos dizer ali, a gente trabalha para tentar realmente chegar no melhor resultado para os nossos clientes. E há também erros clássicos, né, nessa questão de modelo de predição. Sempre quando você conversa com o estatístico, a gente teve muito relacionamento, e o pessoal de estatística da Universidade Federal aqui ajudou a gente com muita coisa, eles dizem, a gente monta um modelo preditivo. Isso não significa que a predição está certa ou errada. Ela vai ser de um jeito ou de outro, não significa que a gente vai acertar, mas a gente tenta te dar o melhor caminho para você conseguir a melhor performance para o teu cliente. Mas há um caso que é muito famoso, que é o caso de Wisconsin versus Lewis, que eles utilizavam um programa chamado Compass, e que os computadores começaram, na verdade, a carregar mais pesadamente nas penas dos negros, porque a inteligência artificial, ou a automação, percebia que as penas dos negros eram maiores, e o programa continuava sugerindo esse tipo de pena. Então, isso foi um exemplo, vamos dizer, ficou clássico e bastante conhecido, de enviesamento desses programas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não está imune a erros. A gente, na verdade, precisa estar muito atento, porque esses modelos de predição, esses bancos de dados, eles todos partem daquela mesma lógica do Excel de colunas e linhas. E se você preenche colunas e linhas com variáveis que não fazem sentido com aquele caso, você vai ter modelos de predição completamente tortos. E há vários exemplos no mercado disso, quando você conversa com os estatísticos, por exemplo, eles usam muito o exemplo de modelo de predição de avaliação de imóveis, onde muitas vezes você lança uma série de variáveis lá, mas esquece de algumas, e isso faz com que o modelo fique completamente errôneo. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que você tem um grande ganho com a predição, na hora que você tem uma predição errada, isso vai ser repetido em toda a sua esteira de processos, ou seja lá do que for. Então, é preciso ter muita atenção. Os bancos têm muito cuidado com isso, quando eles montam os modelos de predição, por exemplo, análise de crédito. Porque se eles falharem essa análise de crédito, a coisa sai muito torta. E você vê, por exemplo, em certos sites que fazem hackathon, muitos bancos, inclusive bancos europeus, contratando essa meninada para fazer um exercício com determinadas tabelas de dados para saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Então, muitas vezes, eles também não estão seguros da forma como eles estão analisando os dados. Então, isso tudo, no caso do nosso escritório, é encaixado, como falei, dentro de uma plataforma que lê o processo do início, cadastra o processo, dirige para o advogado, dirige para acordo, se for o caso de acordo, dirige para contestação, se for caso de contestação, a gente chama de esteira de acordo e de litígio, e a partir daí o processo caminha, e a gente vai analisando de forma faseada se é o caso de acordo ou não é acordo, se a gente faz o acordo antes da sentença, no pós-sentença. Isso com muito uso, e um uso realmente bastante intenso de tecnologia. Em alguns ramos, como, por exemplo, o ramo de Gilberto, que é o ramo trabalhista, que eu realmente não conheço bem, o robô lê realmente os pedidos, né? As causas de pedido são elencadas, e você vai calcular ali uma por uma, para saber, vamos dizer, qual o melhor tratamento que você vai dar àquele processo. Então, é um trabalho realmente muito hercúleo. Isso sem esquecer que a gente precisa dialogar com os vários tribunais. Isso não é fácil. Quebrar CAPTCHA, a gente precisa quebrar CAPTCHA para coletar dados de cada tribunal. E o tribunal, quando vê que a gente está baixando um volume grande de processos, trava o nosso acesso. Por vezes, a infraestrutura do tribunal não suporta a quantidade de acessos que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente não está fazendo nem acesso por robô. Às vezes é acesso manual. A gente já teve muito problema, vamos dizer, com o Tribunal de Pernambuco e da Bahia também, onde estão as maiores bases de processo, juntamente com o Ceará do Nordeste, porque eles, na verdade, nos bloqueiam, e a gente precisa usar a tecnologia
e às vezes investir muito dinheiro para ter, vamos dizer, subterfúgio para poder sobrepujar isso, para a gente poder ter acesso aos dados. E conversando com o tribunal, às vezes pedindo para tirar o quebra-captcha durante a madrugada, para a gente poder fazer o download dessas bases, para poder estudar. Então, é tudo, vamos dizer, trabalhado no caso a caso, e dá muito trabalho. Cada robô que a gente usa de captura de intimação tem uma determinada configuração para cada tribunal, para cada sistema, para cada tipo de justiça. A justiça do trabalho é uma, a estadual é outra, a da Bahia é de um jeito, a do Amazonas é de outra, a de Pernambuco é de outro. Então, são muitos robôs que precisam ser montados, e muitas vezes o robô está trabalhando e o tribunal vai e muda a forma como o acesso a esses dados é facultado, e a gente volta para o mesmo problema e precisa reconfigurar os robôs. Então, é um trabalho que não para, é hercúleo, e está sempre na nossa mão. O que é que a gente tem também lá no escritório, que a gente usa muito, indo para o último pilar, né, para não estender demais, que é o pilar das ODS, né, das disputas online. No nosso escritório, a gente tem um programa próprio, a gente utiliza o nosso programa, mas a gente também utiliza as plataformas de mercado, que a gente pluga essa plataforma na nossa plataforma e utiliza para tentar fazer o maior número de acordos possível. Só para deixar claro, a gente experimenta várias plataformas e a gente sabe que cada uma delas tem uma determinada capilaridade. Elas encontram pessoas que às vezes a gente não encontra. Um encontra Hatz, a outra encontra Evandro, a outra encontra Pedro Paulo, mas não necessariamente, cada uma tem um determinado perfil. Então, a gente consegue plugar o que a gente quer na nossa plataforma e tentar realizar o maior número de acordos possível para os nossos clientes. Em paralelo a isso, a gente tem o NAC, que é o Núcleo Interno de Acordos, que usa, vamos dizer, a multicanalidade, né? Basicamente é SMS, Zap, e-mail, robô telefonando e ligação da pessoa física, são 5 canais, para tentar realmente contactar a outra parte e fazer realmente os acordos. Então, assim, o que é que aconteceu com a nossa operação durante a pandemia? Logo ali, em março, abril, que foi quando a coisa explodiu aqui, a gente teve uma quebra na continuidade, porque o ingresso de processo diminuiu muito, mas nossa base de processo sendo muito grande, a gente conseguiu fazer um shift das equipes para trabalhar com nossas bases. O judiciário produziu bastante, o que travou a realização das audiências, como o Gilberto comentou, o número caiu absurdamente. Então, a gente trabalhou, a gente encerrou muitos processos. Agora, a gente já sente realmente, de maio, junho, julho, um crescimento no ingresso de novas ações e as esteiras voltando a trabalhar de uma forma mais usual, vamos dizer assim. Então, tudo isso, vamos dizer, coisas que a gente já vinha aplicando, ficaram muito mais evidentes durante a pandemia, porque realmente mudou bastante a forma de trabalhar. Claro, ficou no imaginário de todo mundo a audiência lá com o procurador dormindo, mas a gente teve casos assim, do cara fazer audiência com a gente no cabeleireiro, cortando o cabelo, tem coisas as mais assim, estranhas possíveis, mas foi a forma que a gente encontrou de ir realmente dando conta dos processos e atendendo aquilo que os nossos clientes estavam pedindo. Outra coisa interessante é o comportamento dos clientes durante essa pandemia. Eu vou referir rapidamente para poder devolver a palavra para a Capilé, mas é engraçado, por exemplo, a gente teve clientes, e acredito que Evandro, que é sócio de um escritório grande aí do Centro-Oeste, e um escritório que é muito co-irmão da gente, a gente conversa muito, tenha sofrido o mesmo tipo de coisa. Eu tive clientes que começaram a dizer assim, não quero fazer acordo de jeito nenhum, porque eu não quero realmente prejudicar o meu caixa. E outros clientes que disseram, ótimo, agora as pessoas estão sem dinheiro, então eu quero fazer o máximo de acordo possível para encerrar os meus processos. Então a gente teve assim, vamos dizer, orientações das mais diversas. E o interessante é que alguns clientes mudaram a orientação no curso da pandemia. Alguns clientes, por exemplo, do varejo, que quando se iniciou essa confusão toda, fecharam as lojas e estavam bastante estressados, eles depois começaram a vender muito no virtual. E começaram a pedir, não, então vamos voltar, agora a gente já tem fluxo, vamos encerrar esses processos. Então, nossos trabalhos, vamos dizer, foram realmente conduzidos, apesar de usar toda essa tecnologia, muito como costureiro, porque cada cliente pedia um determinado tipo de costura ou de roupa, né? E a coisa caminhou desse jeito. Então, eu acho que
que isso foi mais ou menos uma explanação, vamos dizer, não passando do que a gente fez, do que a gente teve durante a pandemia, e acho que assim continuará. Mas eu tentei aqui, dentro desses pilares que são mais tradicionais, no que se fala hoje de advocacia para escritórios, falar um pouco de cada um, tentando realmente dar exemplos concretos. E com isso eu agradeço e devolvo a palavra aí para Capilé. Obrigado, Bruno, foi maravilhoso. Você deu uma visão, assim, eu acho que para o advogado que busca exatamente saber do que é efetivamente esse robô, né? Quando é ser trazido, você trouxe com grande propriedade, com experiência própria aí no seu escritório. Queria passar agora a palavra para o Pedro Paulo, para ele dar seguimento na condução da live. Senhores, não poderia deixar de cumprimentar a todos os palestrantes que somaram muito no nosso debate virtual. A gente fica acompanhando aqui no YouTube várias perguntas, vários cumprimentos, então realmente somaram muito para todos nós. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta específica para o Gilberto. Nós falamos com o Bruno aqui sobre tecnologia, atendimento de escritórios voltados a grandes clientes, mas nós temos um desafio muito grande na advocacia trabalhista, nessa pandemia que pode vir a virar um pandemônio. E aí eu queria que o Gilberto nos colocasse qual que seria o papel do advogado trabalhista nesse momento pós-pandemia, porque nós percebemos que nós tivemos algumas medidas adotadas pelo Executivo no sentido de diminuir o impacto na relação de trabalho, de um lado, e nós, como tributaristas, né, olhamos também que na parte do direito tributário nós tivemos alguns impactos provisórios, que em nenhum momento ouvi falar em não pagamento de tributo, e sim diferimento, mas enfim, e vai chegar o momento que essa conta vai chegar. Então, eu queria que o doutor Gilberto nos colocasse para os colegas que atuam, que militam no direito do trabalho, qual que seria o papel fundamental entre esse advogado trabalhista, o advogado empresarialista e a função do advogado nessa relação jurídica que surge pós-pandemia. Essa é a minha pergunta, professor. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo, pela pergunta. Antes de adentrar efetivamente na resposta, farei rapidamente uma consideração histórica da advocacia trabalhista, ainda quando do processo em papel, o advogado fazia petição, protocolava e pronto. Com a tecnologia acontecendo, foi dado um ônus que não pertence à advocacia. Então, veja bem, hoje doutor Bruno, quem cadastra o processo? O advogado. Quem corre atrás da testemunha para descobrir onde é que está a testemunha? O advogado. Quem que tem que garantir que a testemunha vai estar na sala virtual para estar no dia tal, tal? O advogado. Aí a testemunha não vir, quem que tem que ir atrás? O advogado. Ou seja, o Estado juiz, o Estado omisso, joga diuturnamente no colo da advocacia uma responsabilidade que não nos cabe. E aí a isto está sendo demandado ao novo profissional da advocacia. São o que o professor Carlos Rates nos disse, o tal das soft skills, né? Então, não basta a gente ter a hard skill, o conhecimento, a especialização, o mestrado, o doutorado. Você precisa ter habilidade de negociação. Você precisa, acima de tudo, antever o problema. Você precisa ser um pacificador social. Não adianta fazer a meta do acordo. Você precisa fazer com que a pessoa saia pacificada, que a sua lide seja cicatrizada e que ele coloque aquele dinheiro no bolso, que não é muito, não é pouco, mas é alguma coisa, mas que ele saia de lá pronto para uma nova relação de trabalho, né? E aí nós vamos verificar que a inteligência emocional, que o equilíbrio emocional do advogado, nunca antes na história da advocacia tem sido um requisito
quase que indispensável para o exercício da advocacia nos dias de hoje. As audiências telepresenciais são uma ferramenta alternativa, mas não é a melhor ferramenta. O ser humano, para o senhor ter uma ideia, doutor Pedro, eu também sou linguista, 45% da comunicação é verbal, os outros 55% da comunicação não é verbal. É o rubor da minha face, é o desenvolver da minha postura, é a respiração que eu faço, é o odor que eu exalo, e tudo isso o magistrado está impossibilitado de analisar numa audiência telepresencial. Se a pessoa gagueja, se a pessoa mexe o pé, se ela cruzou os braços, quem garante que ele não está com um teleprompter no ouvido? Quem garante que ele não está lendo uma instrução prévia? Então, a segurança jurídica de uma audiência telepresencial foi sim mitigada. Aí vejo alguns discursos, mas já existia a carta precatória. A carta precatória ela é tomada perante um juiz de direito do trabalho em outra comarca, perante um agente público. Então, a carta precatória não serve de escusa para dizer que já era algo que era produzido fora da jurisdição. Não, não é verdade. Ela é produzida perante um juiz do trabalho. O que nós temos visto, sim, com as medidas provisórias, e aqui muitas delas com quesitos, com artigos e incisos questionáveis, inclusive, perante a sua constitucionalidade, até porque nós sabemos que a irredutibilidade salarial é um princípio, e nós estamos vendo aqui o STF homologando, né, uma medida provisória, dando a chancela, dizendo que pode-se reduzir o salário sem a participação sindical. Ora, nós nunca vimos uma possibilidade de interpretação no atual arcabouço jurídico para que isso possa ser mitigado, né? Então, há certos questionamentos, sim, só que eu também entendo que nós temos que, diante da situação pandêmica, nós não podemos criar um pandemônio processual, uma CLT pandêmica, um CPC pandêmico. É preciso que o jogo seja jogado diante das regras que nós temos hoje em dia. E essas regras são, se as partes não querem fazer uma audiência telepresencial, o CPC autoriza a suspensão do ato, com todas as vênias ao judiciário, mas o processo pertence às partes, não ao juiz. Quem mais sabe do processo, infelizmente ou felizmente, não é o juiz da causa, mas sim as partes constituídas pelos seus procuradores. Tanto é verdade que há o chavão que diz que o primeiro juiz da causa é o advogado. Então, na medida que o advogado não se sente confortável para o ato a qual está sendo intimado, uma simples petição, até porque estamos falando do princípio da solidariedade, do princípio da boa-fé, se o judiciário não acreditar na boa-fé do advogado, fecha tudo, vamos tudo para casa. Então, estamos falando de coisas diversas aqui. O princípio da solidariedade, o princípio da boa-fé processual, nada mais é do que bastar ler uma petição de um advogado habilitado e constituído, juramentado perante a Ordem dos Advogados do Brasil, que diz, enquanto primeiro juiz da causa, que para aquele ato ele não se vê confortável por N circunstâncias da vida, seja ela tecnológica, seja ela econômica, seja ela de uma possibilidade da parte. Doutor Bruno, o senhor falou de tecnologia. Eu tenho no meu estado um dos maiores advogados trabalhistas, chama-se Sidney Guido Carlim, com mais de 100 mil processos trabalhistas no seu escritório, sem nunca ter respondido um processo ético-disciplinar que foi expulso da advocacia trabalhista pelos meios tecnológicos. Do dia para a noite, saímos do papel, fomos para o PJE, para o STDI, e ele não sabe trabalhar com esses meios tecnológicos. Agora vem o celular e ele não sabe trabalhar com o celular. Então, uma pessoa com 52 anos de advocacia trabalhista, hoje está impedido de advogar porque não sabe lidar com os meios tecnológicos. E isso vai acontecer com os advogados mais antigos, mas também com advogados novos, por exemplo. Aqui nós estamos trabalhando no Zoom, mas o próprio CNJ orientou
que nós fizéssemos as audiências pelo sistema Cisco. Porque aí, professor Bruno, acontece a seguinte situação. O judiciário trabalhista só está querendo gravar o depoimento das partes. Mas nós que somos advogados de raiz, a gente sabe que a maioria das nulidades acontece naquilo que não está sendo gravado. Eu lhes pergunto, como que nós vamos buscar a nulidade de uma sentença se a prova cabal da nulidade não foi gravada? Então, são esses pandemônios processuais, são essas inconsistências processuais que tornam cada dia mais dificultosa a advocacia trabalhista. Mas nem por isso nós, advogados trabalhistas, que precisamos estar atentos e precisamos estar próximo do nosso jurisdicionado, do nosso cliente, nós vamos evitar de honrar o nosso juramento. Então, nós precisamos, sim, tornar sensíveis o judiciário brasileiro, tornar sensíveis os magistrados, que a hora que nós vivemos não é hora de estar preocupado com metas do CNJ, de julgamentos, mas sim com a qualidade da prova, mas sim com a sensibilidade. Então, vamos focar os nossos esforços nas audiências de conciliação, nas execuções. Existe tanto trabalho e vamos deixar as audiências de instrução para aqueles que se sentirem aptos, seguros e assim por diante, né? Mas, sim, pós-pandemia, a advocacia trabalhista tem diuturnamente sido convocada e avocada a desenvolver o seu mistério com afinco, com celeridade, com responsabilidade e, acima de tudo, com ética. Sejamos éticos sempre, queira no mundo virtual, queira no mundo pandêmico, queira antes ou posterior a uma pandemia. Agradecemos a brilhante resposta. Gostaria agora vou passar a palavra para a professora Adriana, para ela formular a pergunta. Em decorrência do andar já avançado da nossa live, gostaria só que as respostas, embora a gente pudesse estar trabalhando isso aqui horas e horas a fio, em decorrência de tão brilhante exposição que nós temos e ensinamentos, né, que estamos tendo aqui. Mas vamos restringir assim a questão do tempo em 3 minutos das respostas, exatamente para que a gente possa para não ficar tão delongado a nossa live. Adriana, a palavra é com você, pode formular a sua pergunta. Sim. Dr. Hatz, me chamou bastante atenção a questão do preparo permanente. Hoje nós temos dentro das universidades, e a nossa grande maioria do curso de Direito está dentro das universidades privadas, e a seleção, né, para entrada no curso hoje ela é muito diferente do que existia anos atrás. Então, essa maioria, essa massa, né, da população que vem com uma educação base totalmente sem tecnologia, totalmente despreparada, né, para trabalhar nesse modelo que se apresenta hoje, ela não consegue esse preparo permanente, até porque o próprio currículo do curso de Direito hoje no nosso país não traz as questões multidisciplinares, né? Uma das maiores dificuldades hoje que se apresenta dentro da universidade é a falta da inteligência emocional, né? E não há uma matéria que prepare, inclusive, para o profissional para o acordo. Então, a busca do curso de extensão, né, ela se torna necessária para que esse profissional mantenha o preparo permanente, né? E eu vejo, assim, que há uma dificuldade dentro da própria formação que esse profissional, ele entre no mercado de trabalho com algumas áreas já, né, com habilidades em algumas áreas. Então, como um escritório do Dr. Bruno contrata alguém que não sabe nada de tecnologia, né, como ele não vai saber manusear, como ele pode estagiar, né, como ele pode manusear esse processo digital. Então, há uma dificuldade do próprio Poder Judiciário em transformar o processo físico em digital, né, e de eu ter esse profissional com esse preparo quando ele entra no mercado de trabalho. Como é que o senhor vê isso hoje, né, para a atuação desse profissional, né, dentro do nosso universo jurídico? Muito obrigado, professora Adriana,
pela pergunta, que na verdade foi uma aula, né? Obrigada. Muito obrigado aí pela excelente exposição. Concordo com o que a professora colocou, com brilhantismo. Deve haver um redimensionamento do eixo de formação dos cursos, mas sabemos que isso também é um processo lento e que deve ser feito também com muita responsabilidade, né? Em verdade, muitos autores hoje vêm trabalhando com a expressão constitucionalismo digital, diante de uma falta, o que seria um equivalente a um analfabetismo digital, né? Então, dentre as vertentes, dentre os direitos fundamentais que o constitucionalismo digital estaria abrangendo, haveria exatamente essa linha de acesso à educação, ao ensino digital, né? E como a professora bem tratou, em verdade, esse período da pandemia, ele veio a ainda mais tornar a desigualdade educacional de forma exponencial, né? Eu acho que a realidade também do estado do Mato Grosso não deve ser muito diferente dos outros estados. Aqui no nosso estado da Bahia, por exemplo, os alunos da rede pública estão sem aula até hoje, né? Então, 5 meses, né, sem aula, os alunos do ensino básico. E isso já promove, não é que promoverá, não é o futuro. O presente, ele já assola e vem a fortalecer ainda mais essa formação das crianças, adolescentes para o mercado de trabalho, para o ingresso futuro nas universidades, né, sejam elas públicas ou privadas. E aí, como a professora bem colocou, já vamos estar diante de uma falta de alfabetização digital que vai se deparar no curso superior com essa formação, com essas habilidades que não foram desenvolvidas, né? Então, não será também no curso de Direito em 4 ou 5 anos que haveria uma compensação de tantos anos, né, de defasagem, de desigualdade, né, de falta de um tratamento mínimo para garantir a formação para essas crianças e adolescentes. Bem, em relação às universidades públicas, na rede federal, por exemplo, aqui o caso do nosso estado, há uma grande preocupação de que a universidade venha cumprir o seu papel, em especial de inclusão, né? E a inclusão passa, professora, também pela inclusão digital. Então tem que haver um processo de capacitação, não só do corpo docente, mas também dos funcionários e também dos alunos, que vão se utilizar dessas plataformas, de todos esses novos instrumentos, que é um novo mundo, né? Então, as universidades públicas, que, como nós sabemos, elas têm como pilares ensino, pesquisa e extensão, né? Para que o ensino venha a ser garantido, o aluno tem que ter instrumentos para que ele venha usufruir desse serviço. E esse processo de capacitação, ele agora vem sendo organizado para que todos os atores, né, a comunidade universitária, ela venha a poder realmente se comunicar, né? Os professores venham ministrar suas aulas síncronas da melhor forma possível, as aulas assíncronas venham a ser também muito bem utilizadas pelos alunos, o que, em relação a instituições particulares, não houve interrupção, né? Acho que nas universidades particulares, desde o primeiro dia que houve o isolamento social, as universidades particulares estão trabalhando a todo vapor. Mas nas universidades públicas, algumas estão funcionando desde então, mas a grande maioria não, né? Então, no nosso estado, por exemplo, a gente vai retomar as aulas a partir de setembro. Estamos agora nesse processo de capacitação, né? Então, é um tema muito relevante que a professora nos trouxe aí. Na verdade, essa necessidade de alfabetização digital da comunidade, né, da sociedade participativa como um todo, porque não adianta somente os professores, se os funcionários, se os alunos não tiverem também a formação. Gostaria de agradecer ao professor Hatz e queria passar a palavra para o Evandro para fazer os cumprimentos a todos os expositores e também para fazer o fechamento da nossa live. Bom, boa tarde para alguns, boa noite para muitos outros, né, em função do fuso horário aí.
Gostou, né, Bruno? É o mundo globalizado, é o Brasil continental. Hatz, prazer ter você aqui próximo da gente novamente. É sempre muito prazer te ouvir, né? Muito obrigado pela contribuição, pelos ensinamentos, né? Professor Gilberto, muitíssimo obrigado, um grande prazer tê-lo conosco. Bruno, meu amigo, meu parceiro, né? Muito grato, mas eu queria te provocar, para não só te saudar. Os outros foram provocados, você tem o direito também. Nós temos um pouquinho de tempo, mas rapidinho. Bruno, nós falamos muito em tecnologia, a gente precisa de tecnologia embarcada no nosso dia a dia, você sabe muito bem disso, você brilhantemente relatou tudo isso. Como é que fica a questão, o debate em torno de tecnologia e ética? Porque vamos lá, nós vamos ter já um comportamento sistêmico versus a necessidade de uma decisão por parte daquele comportamento. Vou dar um exemplo aqui, eu sei que você sabe e conhece. A Tesla, com os carros autônomos, estão lá trafegando e, de repente, ele precisa tomar uma decisão. Uma mulher grávida passando na frente, um carrinho de bebê do outro lado. O que eu faço? Como é que eu faço? E acontecendo um acidente, quem que deve ser responsabilizado? Esse debate ético, né, no entorno da tecnologia, no entorno do que vem pela frente, do novo normal, né, é uma realidade, nós vamos nos deparar com ele em breve. Infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo, mas eu queria uma pitadinha tua para a gente deixar isso, quem sabe, para um próximo episódio, já agradecendo a tudo e a todos que ficaram aqui com a gente. Por favor, Bruno. Esse é um grande problema, né? Como é que a gente vai orientar esses robôs? Especificamente no tocante à Tesla, ele e a Volvo estão num grande embate que está muito em voga na Europa agora, não sei se vocês acompanharam isso, que é justamente definir quais serão as regras jurídicas que vão incidir sobre a responsabilização civil desses carros. Qual é o grande debate entre eles? A Volvo diz, o meu carro é autônomo, eu não preciso de condutor, ele dirige só. A Tesla não diz isso. A Tesla diz, o meu carro é semi-autônomo, mas o condutor precisa estar lá com as mãos no volante e precisa conduzir o carro. Ou seja, um carro ou um tipo de tecnologia precisa do condutor. Então, no caso da Tesla, ele diz que o carro não é autônomo, é semi-autônomo e, portanto, precisa realmente de alguém lá. E no caso da Volvo, ela diz que o carro é autônomo. Qual a discussão que está gerando na Europa? Eles estão discutindo, inclusive, todas as seguradoras, e eu sei que você atende várias aí, estão também nesse debate, porque isso mudaria a forma como os seguros automotivos seriam confeccionados. Porque para aqueles carros que são autônomos, a responsabilidade seria do fabricante ou do eventual fornecedor do sistema de software, né? Para um carro que é semi-autônomo, o condutor continua sendo possivelmente responsável pelos aqueles danos causados. Então, esse é um debate, vamos dizer, não resolvido no tocante à responsabilização, e no tocante às decisões, eu confesso que não sei como te dizer, porque acho que realmente é a pergunta que todo mundo vai tentar responder. Quais são as opções, né? Qual é a árvore de decisão que eu vou atribuir àquele veículo para que ele evite uma colisão? Ou não havendo como evitar a colisão, ele vai bater em quem? Né? É muito difícil você tomar uma decisão como essa, né? E o pessoal gosta muito desse tipo de questionamento, não são esses hard cases que fazem realmente a gente pensar. Eu não sei te responder, Evandro. Eu sei que precisa ser compatibilizado. Que decisão eles vão tomar, ou a que consenso vai chegar, eu não sei dizer. Mas no tocante à responsabilização, há realmente muita discussão. Ô Bruno, você já me respondeu. Você já respondeu, inclusive, durante a tua exposição, que nós não vamos necessariamente, por muito tempo, ser substituídos por robôs. O ser humano é indispensável, como nós, advogados, indispensável à administração da justiça. Muito obrigado a todos aí. Foi só uma provocação. Você sabe que eu gosto muito de você, faz muito bem. Tá aqui. Forte abraço a todos. Bruno vai fazer a predição da Tesla aí, fique tranquilo. Boa, isso aí. Capilé, presidente, por favor, o encerramento é contigo. Queria agradecer a todos a presença, é um prestígio muito grande para nós, é uma honra muito grande receber vocês aqui, Carlos, Gilberto, Bruno, vocês são pessoas especiais, são profissionais gabaritados, extremamente respeitados nos estados e têm desenvolvido um trabalho formidável pelo fomento da cultura jurídica em todo o país. Queria agradecer também aqui a participação da professora Adriana, o Pedro Paulo, Evandro. Olha, são pessoas boníssimas,
sem o qual certamente o Instituto não estaria onde está no dia de hoje. São não só eles, mas como os demais membros que fazem com que o Instituto tenha essa força, tenha essa qualidade, tenha essa organização. Muito obrigado, presidentes. Então, aqui agora, nesse momento, a gente faz a finalização dessa live, antes agradecendo a Online Certificadora, que é uma empresa que é a mantenedora do Instituto dos Advogados, e que, através dela, a gente consegue, inclusive, fazer essa difusão jurídica. Muito obrigado, Online. Online, nesse período de pandemia, inclusive, está fazendo as certificações online, por via remota, ou até presencial, indo nas casas das pessoas que não podem se locomover. Muito obrigado. E gostaríamos de agradecer também o pessoal do chat, as pessoas que participaram aí ativamente conosco, e muito obrigado à comunidade jurídica de Mato Grosso. Queria desejar aqui um feliz dia do profissional do direito, né, jurídico para todo o Estado, para todo o país e para todo mundo, certo? Considerando que existem profissionais daqui que estão hoje projetados em diversos países, exercendo suas atividades lá fora. Muito obrigado a todos, e aqui a gente encerra a nossa live de hoje. Siga o IAMAT nas suas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Estamos aqui para promover o fomento da cultura jurídica. Abraço a todos. Abraço. Abraço, muito obrigado.